Oi, boa tarde. Dando continuidade à segunda parte do vídeo, estávamos falando que esse Pai, Deus, ele sempre dá coisas boas para aqueles que o buscam. Então, quando nós admitimos uma fé, precisamos direcionar a quem de fato é esta fé. Se a Deus, a quem pode todas as coisas, ou se nós vamos dividir essa fé com ídolos que não nos levam a nada e não nos dão nada, porque nada tem a oferecer. Esse Deus, ele já provou que pode todas as coisas. Em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 29, diz assim, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então esse sempre foi o desejo de Deus, que nós temessem a Ele, que nós guardássemos a sua vontade, os seus mandamentos, né? E a promessa dele é que todos os dias seriam dias maravilhosos, seriam dias excepcionais para nós. Portanto, a gente precisa ter essa preocupação de sempre buscar a esse Deus. Sempre ter esse Deus como nosso único parâmetro, sem depender de nenhum outro. É isso que requer a Deus. Quando a coisa apertar, e a gente pedir a demais religiões, ou pedir a outros deuses, a outros ídolos, não. Vamos pedir apenas a esse Deus. Assim, ele vai ver que nós dependemos totalmente dele. Totalmente dele. E a gente não pode ser filho bastardo, né? Como diz aqui em Hebreus capítulo 8. Aliás, versículo 8 do capítulo 12. Mas se estáis sem correção, de todos se têm tornado participantes. Logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, se eu participo de tudo, de todos, né? Se eu busco a todos os deuses, eu não sou filho desse Deus. Eu sou apenas um bastardo, que eu creio em tudo e em todos. Então eu preciso direcionar a minha fé apenas para esse Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. É nisso que a gente precisa focar a nossa mente. De que eu tenho um Deus. E que esse Deus, eu não preciso, não dependo de nenhum outro. Ele já é suficiente para mim. É nisso que eu tenho que me apegar. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto ele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tudo a Deus. Toda a honra e toda a glória a esse Deus Todo-Poderoso. A esse Deus, né, que um dia ele olhou do céu da terra e viu que não tinha nenhum justo. E ele deliberadamente mandou o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, qual outro Deus que fez isso? Qual outro Deus, qual outro ídolo que fez isso? Eles não têm poder nenhum. Mas esse Deus sim, ele se preocupou comigo e se preocupou com você. Portanto, ele deu seu filho para morrer por mim e por você. Então é a esse Deus que eu devo obediência. É a esse Deus que o meu clamor deve ser dirigido. É a esse Deus que eu devo buscar refúgio. É nesse Deus e não em um outro. Porque nenhum outro tem nada para me dar. Então, que a gente tenha essa certeza de que eu vá me dirigir sempre a esse Deus em nome do seu Filho, que pagou um alto preço pela minha vida. E assim ele vai me ouvir. Por quê? Porque a minha petição está sendo direcionada a ele em nome daquele que veio me dar vida e vida em abundância. E Jesus, ele fez isso, né, mesmo sabendo o quanto ia sofrer. E Deus, olhando assim, ele vai dizer, não, ele está pedindo em nome do meu filho que deu a vida por mim, então eu vou ouvi-lo. Então,
Vamos pensar nisso, que não há nenhum outro Deus o qual possamos manter a nossa fé, senão no Deus Altíssimo, no Todo-Poderoso, como disse o apóstolo Paulo lá em Atos, né? No Deus desconhecido para o povo grego, né? Mas conhecidíssimo para todos nós. Né? Todos nós dissemos que cremos nesse Deus. Por que vamos dirigir nossas petições a outros deuses, a outras religiões? Não, apenas a Cristo. A única religião é esta, é que nós façamos a vontade de Deus, né? Que nós ajudamos os menos favorecidos. Essa é a religião que o Senhor aceita, nenhuma outra. É simples assim. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione e tire a venda de nossos olhos para que nós possamos enxergar espiritualmente e crer que Ele tem poder para nos salvar e nos dar a vida eterna. Tenham todos uma excelente tarde, fiquem todos com Deus e que tenhamos a partir de amanhã uma semana abençoada na presença do Senhor. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.